Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acredito que todos vocês lembram o Evangelho de domingo passado, né? Para começar essa homilia de hoje, nós precisamos lembrar do Evangelho de domingo para aprofundar o que Deus quer nos falar através da sua palavra hoje e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, nosso Senhor denunciava no Evangelho aqueles que eram gananciosos, avarentos, que não eram capazes de generosidade, de partilha. E aí Jesus alertou para não ser ganancioso, né? Não ser avarento, porque isso é um pecado gravíssimo. A pessoa que é apegada às posses, aos bens. Hoje, no Evangelho, ele começa falando para os discípulos, dando um nome a essa pequena comunidade, né? A esse povo que está próximo dele. E ele diz assim: não tenhais medo, pequenino rebanho. Vejam. Ele chama os discípulos de um povo pequeno, pequenino rebanho. E a igreja é assim. A igreja é um pequenino rebanho. E ele convida nosso Senhor Jesus Cristo e ele diz: não tenham medo. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vejam, no domingo passado ele alertava para a questão da ganância. Que as pessoas se apegam a essas coisas materiais, a esse mundo que passa e esquece das coisas eternas. Nesse domingo ele começa: não tenhais medo, pequenino rebanho, porque é do agrado do Pai lhe conceder algo melhor. E o que é melhor? É o reino dos céus, é o reino de Deus. E aí ele diz, né, vendei os vossos bens, dai esmola, fazei bolsas que não se estragam, né? Jesus vai dando dicas. E esse é o primeiro ensinamento dessa liturgia de hoje. Nós somos um pequenino rebanho que precisamos acreditar nas promessas de Deus e que Ele nos dará aquilo que é melhor. Eu não preciso ficar apegado a este mundo, aos bens deste mundo. Nós não precisamos. Porque nos será dado o reino, né? O reino de Deus. Depois ele diz assim: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que isso significa? Que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo precisam ter discernimento na vida, né? Que os teus rins estejam cingidos e as tuas lâmpadas acesas, ou seja, que a tua vida espiritual, para não se apegar a essas coisas deste mundo, estejam acesas. Que os teus olhos, que o teu coração, que a tua vida seja conduzida para as coisas do alto. E tenha um discernimento quando for viver a cada dia, né, a sua própria vida, as suas realidades, porque você é um cristão, você é um batizado e necessita viver diferente do mundo. E por isso é necessário estar com os rins cingidos, com as lâmpadas acesas, atentos à vontade de Deus, atentos ao que nosso Senhor Jesus Cristo quer. E aí depois Jesus começa contando uma parábola, né? Ele sempre fala em parábolas. E ele diz: sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. E felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Felizes os batizados que o Senhor encontrar na fidelidade à vontade de Deus. Feliz de nós que somos praticantes, que somos os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e que queremos em tudo praticar a vontade de Deus, fazer o que Deus quer, seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, dar passos de conversão,
Não viver uma vida apegada a esse mundo, aos bens passageiros, mas viver voltado para Deus. E é interessante porque eu acho muito esse evangelho, ele é bem concreto, né? E parece que a homilia só dá o tempo para ele, né? Nem a primeira leitura, a segunda leitura de São Paulo, que fala sobre a fé, que é belíssima, né? Da carta aos Hebreus. Mas vamos nos deter no evangelho e vejamos o que Jesus nos fala acerca da vivência daqueles que seguem o Senhor e cumprem a vontade de Deus, custe o que custar, dor o que doer. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, lá no finalzinho da parábola, porque antes, Jesus vai falando da parábola e Pedro, no finalzinho diz assim, Senhor, Pedro querendo entender, né, o que Jesus está dizendo, Pedro querendo assim, será que isso é para nós ou é para os outros, né? O que é que Pedro diz? Pedro diz assim, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos, né? Pedro não estava querendo compreender, né, o que Jesus estava falando, né? E aí, nosso Senhor Jesus Cristo começa a falar do administrador fiel e prudente, né? Podemos dizer, do batizado fiel e prudente. E aí é isso que eu quero falar. Lá no finalzinho Jesus fala que vai chicotear, né? Ele vai usar do chicote para aqueles que não praticam a vontade de Deus. Para aqueles que são discípulos e não estão vivendo o que devem viver. E, meus irmãos, é Jesus que está dizendo, não sou eu, viu? Jesus diz assim, aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Eita, né? Esse aqui é aquele que conhece a palavra, que conhece os ensinamentos da igreja, sabe qual é a verdade, né? Você sabe. Mas tem gente hoje em dia que se faz de doido para melhor passar, né? Tem isso? Vocês já viram isso? Tem gente que se faz de doido para melhor passar, né? Sim. Mas vejam, é Jesus que está dizendo, aquele empregado, vamos botar assim, aquele batizado, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Eita, padre, o que é isso? Isso é forte. É forte. Jesus continua. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Vejam, aqui está a diferença entre o ignorante e o que conhece a verdade, né? Quando eu falo ignorante, não é aquela palavra pejorativa, isso é ignorante, né? Não é isso, isso é pejorativo demais. O ignorante é aquele que não sabe a verdade, é aquele que não conhece a verdade, né? É aquele que não vive ainda, porque não conhece nem experimentou. Mas aquele que conhece e não vive, será chicoteado muitas vezes. Ah, padre, mas você vive falando que Deus é amor. É verdade. Deus é amor, não muda, né? O amor de Deus é constante, é pessoal, é misericordioso. Mas também, no nosso caminho de fé, existe algo no amor de Deus que se chama justiça. E a justiça ela vem para que, tendo conhecido o amor de Deus, a minha vida, a partir de agora, seja uma vida ajustada e não desajustada. Deu para entender? Sim. Tendo conhecido o amor de Deus, eu vou viver uma vida ajustada. E ajustada com o quê? Com a vontade de Deus. E aqui entra toda a dimensão da prática da fé. Eu necessito praticar a minha fé. E se eu não praticar, eu vou ser chicoteado muitas vezes porque eu conheço a verdade. Eita, né? Eu conheço a verdade. E aqueles que conhecem a verdade
nosso Senhor Jesus Cristo já disse no finalzinho do Evangelho, eu vou concluir com isso. No final do Evangelho, Jesus diz assim: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Aí tem gente que quando escuta isso, não, eu vou fazer de conta que eu não conheço, que eu não sei, né? Aquele pessoal que não quer viver, né? Aquele pessoal que fica lentamente insistindo em permanecer no erro, sabendo da verdade, né? A pessoa sabe qual é o caminho, como deve fazer, como deve crescer na graça, porque conhece a palavra, conhece o ensinamento do magistério da igreja, mas prefere permanecer no erro, né? Prefere. E aqui entra a dimensão do pecado, porque é necessário uma profunda conversão, porque tem gente que não quer compromisso. Tem gente que não quer compromisso. Tem gente que diz assim: não, eu vou na minha missa no domingo, tá ótimo. Né? Tá ótimo, não. É bom porque você veio para a missa no domingo, né? Graças a Deus. Mas ela tem dificuldade de crescer, como diz São Pedro, lá na sua carta, na carta de São Pedro, no Novo Testamento, diz: é necessário crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida de fé, meus queridos irmãos, é um processo. Eu preciso entrar na dinâmica da graça, eu preciso entrar na dinâmica da nossa fé, aprofundar, conhecer e viver sem medo, porque como dizia o Papa Emérito Bento XVI, Deus não nos tira nada, Ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo. E por isso você não pode ter medo quando escuta uma parábola dessa, ou um evangelho como esse, porque tem gente que diz: e agora? Meu Deus, eu vou ser chicoteado? Vai. Deus dá, Deus tira, né? Existe uma pedagogia de Deus. O amor de Deus nos forma, nos conduz. Se você olhar a vida dos santos, basta olhar Padre Pio, São Francisco de Assis, que recebeu os estigmas, né? Era sangue que descia da mão do São Francisco. Uma purificação profunda que esse homem recebeu. Santa Madre Teresa de Calcutá diz que ela passou muitos anos da vida dela numa secura espiritual. Eu disse: como é que essa mulher passou muitos anos da vida dela numa secura, numa purificação, que não sabia, mas estava ali fiel a Deus, fiel à igreja. E a obra de Santa Madre Teresa de Calcutá é grandiosa no mundo inteiro, sendo purificada e vivendo a vontade de Deus, porque de Deus recebeu muito, né? Eu já falei muito, né, na homilia. Mas vejam, meus queridos irmãos, precisamos seguir, nós que conhecemos a verdade, nós precisamos continuar na verdade. Precisamos continuar seguindo os passos do Senhor e não ter medo do que Ele vai lhe pedir. Deus pede. Padre, como é que Deus pede? Escute na oração, escute na sua vida ordinária, na sua história de vida, Deus aí está. E Ele vai lhe pedir algo. Ele sempre pede, né? Portanto, meus queridos irmãos, sejamos homens abertos e generosos, porque nos será dado o reino dos céus, o reino de Deus. É essa a promessa, pequenino rebanho do Senhor, né? Nós somos os pequeninos, né? O pequeno rebanho que é conduzido pelo nosso pastor, que é Jesus Cristo, pelo nosso pastor, que é o Papa. Em nome de Jesus Cristo ele conduz a igreja, pelo nosso pastor, que é o arcebispo. E Deus vai sempre conduzir a barca. Nosso Senhor Jesus Cristo conduzirá sempre a sua barca, esse pequenino rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.